Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 36 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoado. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos meditar sobre essa passagem tão maravilhosa do Evangelho. Mas antes, aquele pedido de sempre: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Nós vamos meditar hoje sobre a misericórdia. E a palavra misericórdia no dicionário vai nos mostrar que misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela miséria alheia. A palavra misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Então, ter compaixão do coração, isso é a misericórdia. E significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então hoje nós somos chamados a experimentar a misericórdia. E a palavra do Senhor hoje, ela nos aponta esse caminho. São Tomás de Aquino, em uma de suas palavras, ele dizia assim: é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Então essas palavras de São Tomás de Aquino, meus irmãos, mostram como a misericórdia divina não é de modo algum um sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. Então nós devemos ser íntimos de Deus e viver essa graça. O Evangelho de hoje vai nos falar e nos chamar a ser misericordiosos, como o Pai é misericordioso. E quando nós lemos essa palavra, nós somos chamados a trazê-la para o nosso coração. A expressão completa é: sejais misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E o Papa Francisco, em uma de suas palavras dentro desse tema, ele disse assim: essa expressão não se trata de um slogan de efeito, mas sim de um compromisso de vida. Para compreender bem essa expressão, podemos confrontá-la com aquela paralela do Evangelho de Mateus, onde Jesus vai dizer: sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. São Mateus capítulo 5, versículo 48.
quando Jesus estava fazendo o famoso Sermão da Montanha, que se abre com as bem-aventuranças, o Senhor ensina que a perfeição consiste no amor. São Lucas explica que a perfeição é o amor misericordioso. Então, ser perfeito significa ser misericordioso. O Papa Francisco, na sua carta apostólica Misericórdia e Misera, nós lemos assim: misericórdia e mísera são duas palavras que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro de Jesus com a mulher adúltera. São João capítulo 8, versículos 1 a 11. E ele continua dizendo: não podia encontrar expressão mais bela e coerente do que esta para fazer compreender o mistério do amor de Deus quando vem ao encontro do pecador. E no Evangelho de São João, no encontro de Jesus com a mulher adúltera, vai falar: ficaram apenas eles dois. E Santo Agostinho dizia: ficaram somente os dois, a mísera e a misericórdia. Ficaram somente os dois, o pecado e aquele que podia perdoar. Essa é a ação concreta do amor, a misericórdia. Porque quando Jesus perdoa aquela mulher, Ele transforma, Ele muda a sua vida. É assim que se manifesta o mistério divino. Deus é misericordioso e sua misericórdia é eterna, meus irmãos. Por isso hoje nós somos chamados a mergulhar nessa palavra e entender que nós somos chamados a ser misericordiosos, ter compaixão do coração. E é por isso que o Pai é chamado de Pai misericordioso, e é por isso que nós somos chamados a ser misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. A misericórdia é uma graça de Deus e nos chama a sempre nos colocar no lugar do outro e ter compaixão, não somente da boca para fora, mas essa compaixão precisa vir do coração, para sentirmos o que o outro está sentindo, sem julgamentos, sem apontamentos, mas com o desejo que aquela pessoa possa ser abençoada. Uma das cenas lindas da Sagrada Escritura, que simboliza e mostra muito também o Pai misericordioso, é a parábola do filho pródigo. E alguns pregadores dizem que não deveria se chamar a parábola do filho pródigo, e sim a parábola do Pai misericordioso. Porque aquele filho, ele saiu da sua casa e ele foi além, ele pediu para o seu pai a herança. E a herança geralmente é repartida só quando o dono da herança morre. Então, quando aquele filho pediu ao pai a herança, é como se aquele filho estivesse matando aquele pai, tirando do seu coração e da sua vida. Mas o pai deu ao filho a herança e ele vai embora. E ali ele esbanja, gasta, e chega ao ponto que aquele filho fica na miséria e passa por tantas tribulações que ele teve que trabalhar cuidando dos porcos, mas nem da lavagem ele podia comer. Naquele momento que aquele filho vai no fundo do poço, ele lembra da casa do pai. E ele então toma a decisão de voltar, pedindo ao pai que o aceitasse pelo menos como um empregado. Mas quem o estava esperando não era um acusador. Quem o estava esperando
era um pai, o Pai misericordioso, que recebe seu filho de volta, que não leva em conta os erros e os pecados que ele cometeu, mas simplesmente leva em conta a decisão daquele filho de voltar. Então, meus irmãos, nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados a ser misericordiosos. Nós somos chamados a viver a misericórdia da mesma maneira que todos os dias o Senhor age com cada um de nós, não levando em conta os nossos erros, não levando em conta o nosso passado, mas desejoso que nós possamos voltar para Ele. E da mesma maneira que aquele pai recebeu aquele filho, assim o Senhor nos recebe com misericórdia, se colocando no nosso lugar, sentindo a nossa dor e cuidando de cada um de nós, nos recebendo não para apontar os nossos erros, mas nos recebendo como filhos para nos dar veste nova, para lavar os nossos pecados, para nos fazer dignos novamente de ser chamados filhos de Deus. Então Jesus dizia para os discípulos, e Ele fala comigo e com você hoje, que nós precisamos ser misericordiosos. E Jesus vai dar os exemplos. Não julguem, não condenem, perdoem, façam a doação e vocês receberão a graça de Deus. Quem age com misericórdia não julga, não condena. Quem age com misericórdia age da mesma maneira que o Pai age com cada um de nós todos os dias. Irmãos, se o Senhor fosse olhar em conta os nossos pecados, nós não estaríamos vivos. Se o Senhor não tivesse misericórdia de cada um de nós, nós não teríamos o céu, nós não teríamos direito à vida eterna. E é por isso que nós somos chamados a olhar as pessoas com o olhar do Senhor. Por isso que nós somos chamados a olhar para o irmão da mesma maneira que o Senhor olha para cada um de nós. Nós somos chamados para ser misericordiosos e não juízes, e não pessoas que condenam, que julgam pela aparência, porque o Senhor, Ele olha o nosso coração. O Senhor, Ele tem compaixão de cada um de nós e todos os dias o Senhor se coloca em nosso lugar. E foi por isso que Santo Agostinho usou esse exemplo do encontro daquela mulher adúltera com Jesus, quando ele vai dizer: apenas eles dois, a misericórdia e a mísera. Só ficou ali Jesus e aquela mulher. O encontro do Pai misericordioso com o Filho pródigo também foi um encontro deles dois. E eu gosto muito de meditar isso porque Jesus, ele disse para aquelas pessoas: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora, mas Jesus ficou, porque Ele é Deus, Ele não tem pecado. Então, a vida daquela mulher estava nas mãos de Jesus. Só Jesus poderia atirar pedras nela. Só Jesus podia condená-la. Mas Jesus vai dizer para ela: mulher, eu não te condeno. Levanta, vai e não tornes a pecar. Jesus usou de misericórdia quando Ele se colocou no lugar daquela mulher, quando Ele se sentiu as dores que aquela mulher sentiu.
quando ele mostrou para ela que ela podia recomeçar. E é assim, meus irmãos, que nós somos chamados a viver e a tratar um ao outro. Se nós queremos o céu, se nós queremos a eternidade, nós precisamos passar por esse caminho da misericórdia. O mundo já está cheio de acusadores, de pessoas que apontam defeitos, mas o mundo tem poucos que usam de misericórdia, que não julgam, que não condenam, que perdoam e que doam. E nós precisamos viver assim, porque o Senhor disse: com a mesma medida com que vocês medirem os outros, vocês também serão medidos. E isso é muito sério, meus irmãos. Jesus está dizendo aqui claramente: da mesma maneira que você tratar o outro, você vai ser tratado. Se você julgar, você vai ser julgado. Se você condenar, você vai ser condenado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não doar, você não vai receber a graça de Deus. Porque é uma condição. Por isso que a palavra nos ensina: tudo o que você quer que o outro te faça, faça você primeiro a ele. E essa palavra hoje é para nós mergulharmos nessa graça da misericórdia e entender que a maneira que nós julgamos o outro, a maneira que nós agimos com o outro, é assim também que o Senhor agirá com cada um de nós. E para lembrar e para nós nunca esquecermos aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher, o encontro que Jesus teve com os discípulos, o encontro que Jesus teve com tantas pessoas, que ele não condenou, que ele não precisou ficar lembrando dos pecados do passado. Jesus simplesmente amou aquelas pessoas, usou de misericórdia com elas. E esse ato de amor e de misericórdia mexeu tanto e continua mexendo, que nós somos chamados ao arrependimento, à mudança de vida. Esse tempo da Quaresma, meus irmãos, é o tempo propício para nós vivermos a misericórdia. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos rezar juntos o Salmo 78. Senhor, Pai de misericórdia, nesse dia nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos dizer muito obrigado ao Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos trata da maneira que nós merecíamos ser tratados, mas o Senhor nos trata como filhos. O Senhor nos ama, nos perdoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor apaga as culpas, porque o Senhor mostra todos os dias a sua bondade e a sua misericórdia. Então, Senhor, nos ajuda, nos liberta cada dia mais, lava-nos e que possamos estar sempre na sua presença, que possamos sempre colocar o nosso coração diante do Senhor e humildemente te pedimos: dai-nos a graça, Senhor, de sermos misericordiosos, de quando estivermos diante de alguém, não julgar, não condenar, mas agir com os outros da mesma maneira que o Senhor age conosco todos os dias. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.